Boa noite, gente, tudo bom? Olá. Glória a Deus, estamos aqui em mais um Epicast. Hoje nós estamos aqui com a Cleonice, com a doutora Cleonice, com a irmã Cleonice. Isso, com a irmã Cleonice. A gente brinca muito do doutor Ulisses, que ele quer chamar todo mundo de doutor, né? Mas se Verdade. chamar ele de doutor, ele fala, onde tem doutor aqui? É. Onde tem pastor aqui? Então nós estamos aqui mais um dia à noite, mais um bate-papo, mais um Epicast, para trazer aqui informações, eu repeti informações um monte de vezes, informações, conteúdo para vocês, e hoje com a Cleonice, que é a nossa amiga, uma amiga minha, porque nós somos da turma 60, depois ela vai falar ali, fomos companheiros de TCC. Fala um pouquinho para nós, Cleonice, quem é você, de onde você veio, qual o seu envolvimento hoje aqui na EP? Então, nós éramos da turma especial, né, Wander? É verdade. E era bom, hein? É verdade. A turma era grande, eu acho que da turma toda, chegar no pódio não foi fácil, não. Foram poucos, né? Foram poucos. Na nossa época foram poucos. Mas graças ao Senhor nós estamos aqui, né? E hoje eu louvo o Senhor porque eu até postei no Instagram esses dias que fazer parte da EP, para mim, é um privilégio muito grande. Você pode fazer parte do exército que está trazendo o reino de Deus para a vida das pessoas. E como é o reino de Deus para a vida das pessoas? É o simples fato de reconhecer que 1 Tessalonicenses 5:23 diz uma ordem de cuidados, de autocuidados. Quais são esses autocuidados? Espírito, alma e corpo. Nessa ordem. Então, quando a gente trabalha com a pneumopsicanálise, a gente faz o indivíduo entender que ele é um ser tripartido e que começa a partir do espírito, o seu autocuidado, o reconhecimento de como filho de Deus, de como único, de alguém que não tem ninguém repetido, de alguém que pode olhar para si e se ver sobre uma nova perspectiva, porque afinal de contas, quem não se ama é porque ainda não se conhece. É forte, hein? Olha que interessante. Eu pedi para ela só se apresentar, e olha o tanto de conteúdo que ela já entregou para nós, hein? Mas, Cleonice, nós somos demais, né? Muita alegria aqui. E conta pra gente, assim, um pouquinho, como que você veio para a EP, assim? O que te trouxe para a EP? Porque eu sei que você já era uma profissional que já vivia nesse ambiente, né? De atendimentos, já era capacitada, mas eu queria que você falasse para nós assim, o que agregou ou o que veio para confirmar o trabalho que você já fazia. Fala para nós um pouquinho. Então, eu queria entender um pouquinho mais sobre o ser humano, né? Quais são as influências que a psique traz para as decisões, para a saúde da pessoa. E aí eu fui pesquisar escolas de psicanálise quando eu soube que a EP ela tinha base nos escritos de Paulo. O meu coração, ele simplesmente pulou de alegria. E isso foi com uma amiga, Patrícia, arquiteta, que eu amo. Um beijo para Patrícia. Colega nossa de turma. Ela que esteve comigo, me convidando para vir, e foi maravilhoso. Maravilhosa experiência. Primeiro que você volta. Se você já teve alguma experiência com o Senhor, você volta nas leituras, nas técnicas, no ambiente mesmo. Quem estuda online, que não tem oportunidade de vir aqui no presencial, ter as vivências terapêuticas, pode, através do conteúdo que tem nas apostilas, rever a Bíblia, rever o que o Espírito Santo pode fazer na vida da pessoa. E se você não teve esse conhecimento antes e tem esse primeiro contato aqui na EP, meu Deus. Isso é bom demais. Porque né? a pessoa ela tem condição de ler a Bíblia sob uma perspectiva tão integrativa. Né? Você não lê a Bíblia mais só como, talvez eu vá para o fogo eterno, e aí eu preciso ter uma experiência de salvação, mas eu não quero negar a mim mesmo. Não. Quando você começa a estudar o conteúdo da EP, você percebe que todas aquelas angústias que você tem podem ser sanadas, e tem mecanismos usados por
Paulo, por Davi, por Elias, por Abraão, enfim, por Salomão, na Bíblia. Esses próprios personagens da Bíblia, tão importantes para nós, hoje, se você não tem a Bíblia, por exemplo, como algo que faça diferença para você, você pode usar a Bíblia como um simples manual do ser humano. E depois, a obra, a transformação, ela acontece assim, no automático. É fantástico. É muito forte, né? E é muito bom. Tempos atrás eu fiz uma postagem assim, escrevendo assim, eu dentro aqui de uma das salas, eu botei a Bíblia assim, o computador, e eu perguntava lá, quantos de vocês podem trabalhar assim com a Bíblia, livremente? Aí foi uma enxurrada lá de perguntas e respostas, foi muito legal. Interessante. Porque aqui nós temos essa liberdade. É muito engraçado quando a gente tem algum acadêmico novo, e geralmente a gente abre nossas aulas, nossos encontros com provérbios, né? Que fica a dica. Leia um provérbio por dia. É verdade. 31 provérbios. Se você já é um acadêmico, você já sabe que essa aí é um dos inícios, né? Uma das técnicas iniciais aqui, básicas. E quando a gente termina, assim, que é quando acaba o primeiro encontro deles, primeiro, segundo, eles ficam impressionados. Nossa, mas que legal, vocês sempre abrem com a Bíblia. Sim, isso aqui é uma coisa normal. E a gente sabe que nós temos técnicas, né, psicanalísticas aqui, bíblicas. E vem através da palavra de Deus. Nós temos ali 6, 7, talvez 9 técnicas que os acadêmicos aprendem. Nós aprendemos aqui, ali que são técnicas escritas, que foram provavelmente usadas por alguns anos, né, Dr. Ulisses, e por algum dia, algum momento, virou ali com o nome de técnicas. Mas na verdade já estavam ali na Bíblia. A Bíblia a gente entende que tem o Logos, que é a leitura, né? Todo mundo pode ter o Logos, que é a leitura, mas tem o Rema, que é a revelação. Glória a Deus. E é muito interessante, né, Cleonice, porque a gente pode ler o texto de Zaqueu 1 milhão de vezes. Vai falar uma maneira comigo, uma maneira com você, personalizada. E é isso que, bom, pelo menos eu passo isso, eu acredito que você também. Certeza. A gente passa isso no consultório com o paciente. A gente está conversando ali, veio uma palavra que a gente leu há 2 semanas atrás, e o Espírito Santo de Deus, que é o terceiro insight, que a gente conhece aqui, aprende na app aqui como terceiro insight, ele fala, olha, esse texto aqui vai ser encaixado aqui. Não é uma técnica, não está no papel, mas está sendo usado ali naquele momento. E causa transformação. Transformação. Quando eu lembro de Logos e Rema, eu lembro da palavra querigma, né? que é uma entrega também, né? E no antigo tempo, lá atrás, os reis tinham os querux, que eram os responsáveis para transmitir a palavra dele para o povo. E esse querux é muito interessante. E eu estava aqui esses dias fazendo uma analogia com um terapeuta. Porque eu acho que a gente se enquadra nisso aí, né? Ou pelo menos ali nessa figura formativa, porque o querux, ele, em primeiro lugar, ele sempre estava muito próximo do rei. E não só próximo, Cleonice, mas ele precisava pegar o traquejo. Será que eu posso usar a palavra milindre? Ou é muito? Não, pode usar milindre. Ele tinha que falar como rei, ele tinha que se expressar. Se o rei estivesse dando uma ordem, ele tinha que dar uma ordem. Se era uma bênção para o povo, então o querux, ele tinha uma importância tão grande para transmitir essa mensagem do rei. E aí eu trago essa pergunta para nós, né? Será que é um local nosso de terapeuta? Para transmitir uma palavra ali, não só analisar e trazer todas essas técnicas, né, que a gente sabe, mas ser um querux na vida de uma pessoa que está precisando? Uau! Não é verdade? Imagina-se como um canal nas mãos de Deus para abençoar o outro. Senhor Jesus, isso é maravilhoso demais. Continuando aqui nossa conversa, você lembrou bem que nós éramos da turma 60. E aí, se eu não me lembro bem, nós íamos para a app de 15 em 15 dias. Como que era quando a gente perdia uma aula? Fala aí para quem está em casa. Primeiro que tinha o desafio de conhecer as pessoas, porque, por um lado, você espera encontrar os amigos e conversar e ter intimidade, mas de 15 em 15 dias não era tanto assim, né? E quando você faltava àquela aula, você perdia um dia inteiro de conteúdo. Um dia inteiro. Ou seja, você ficava perdido mesmo. Verdade, né? Verdade. E tinha que se virar nos 30 ali nas apostilas, né? É verdade.
Eu lembro E eram mais complexas as apostilas, eu acho. Muito. Eu lembro que nós tínhamos alguns colegas que estavam formados, e não, a gente está aqui, você lembra? Um casal, uns 2 ou 3 casais, não, nós estamos aqui que a gente está pagando a matéria, do módulo, Sim. a gente pagando a matéria. E nós ainda estudávamos na quarta-feira, que era de 15 em 15 dias, né? Mas tinha as turmas de sábado, que era uma vez por mês. Então, se por algum... Tá vendo? Eu já até confundi. É verdade. É verdade. Faz tempo, hein? Não é? Então, às vezes a gente conversa com você, acadêmico, fala assim, olha, hoje nós estamos com uma plataforma onde você tem todo o conteúdo ali. É verdade. Que bênção, hein? Não é verdade? Você não Detalhe. atrasa o seu curso, na verdade você consegue avançar, né, de uma forma que você consiga aí fazer a assimilação do conteúdo, mas não é muito melhor? A app disponibiliza para você hoje pausar a aula, voltar à aula. Era muito bom. Senhor Jesus. O doutor Ulisses falava e era todo mundo assim, ó, anotando. Assim, Anotando, às vezes com o celular gravando ali, o celular né? gravando, é verdade. Você era uma que gravava, né? Sim, eu tenho algumas aulas gravadas. É verdade, a Cleonice gravava. Olha, gente, então tem insight aqui de pouco tempo atrás, eu estou lembrando. Realmente, Cleonice, você gravava. E aí, quando a gente olha hoje, né, nós temos uma plataforma aí onde possibilita praticamente aí 2 tipos de estudo, que é aquele que não pode vir na app. Nós temos acadêmicos aí do Brasil todo, nós temos acadêmicos fora do Brasil. Né? Nós temos acadêmicos dos Estados Unidos. Recentemente, eu estava conversando com uma acadêmica, uma futura acadêmica do Japão. Que falou, talvez vai ter uma dificuldade em se acompanhar as aulas ao vivo, mas fique tranquilo que o conteúdo está todo na plataforma. Ela, não, está ótimo, vou conversar, vou fazer minha matrícula. Então, hoje, quando eu olho para um acadêmico e entrego, quando eu falo a app, entrego esse conteúdo, onde ele pode ter o conteúdo ali gravado no estúdio, escrito pelo Dr. Ulisses, falou, olha, esse aqui é o conteúdo que eu preciso que vocês assistam. E, ao mesmo tempo, Cleonice, a gente vem aqui para a sala de encontros, né? E eu tenho a oportunidade de tirar as dúvidas com a professora Cleonice, com a equipe docente, com todos os professores que estão aqui, é uma coisa muito boa, né? Eu não sei se você sabe, mas os encontros presenciais, que são deliciosos, a gente compartilha lanche, muito bom, né? Todos muito carinhosos, cada um traz uma porçãozinha, é muito gostoso mesmo. Se você não pode estar aqui no encontro presencial, você tem condição de assisti-lo através da plataforma. Ali na plataforma, você conversa com os demais no chat, você faz perguntas, você pode participar virtualmente daquele encontro. Imagina comigo, a turma está aqui no presencial, você está em outro país ou em outro estado, você tem uma dúvida, seu microfone é aberto, você interage com a turma, você pergunta para o docente, para o professor, você pergunta para o outro acadêmico que está aqui durante. Há uma troca de experiência fantástica. Você tem condição nesses encontros que estão disponíveis online de ter experiências únicas através do conteúdo que você já assistiu, os vídeos na plataforma, que você já leu a apostila disponibilizada ali também. E durante essa vivência terapêutica, você pode voltar atrás em algum momento da sua vida. Isso é demais. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Você falou voltar atrás, eu lembrei de uma das psicanalistas que se formaram aqui também da nossa época, e por questões de trabalho, ela ficou um pouco distante e voltou para a app agora, deve ter mais ou menos uns 3 meses. E ela veio numa aula, assim, aleatória, e nessa aula nós explicamos para os psicanalistas que estavam voltando, para os acadêmicos, que eles tinham uma plataforma que eles podiam assistir qualquer aula que eles quisessem, que eles já tivessem passado, obviamente. Essa terapeuta, quando nós acabamos a aula, falou assim, eu não acredito que você me falou. Olha, eu achei muito legal. Que alívio ter esse conteúdo disponível. Os olhos dela, gente, brilharam, porque nós estamos falando aqui de uma época que se você perdesse uma aula do módulo 1... Você estava desorientado. Você tinha que esperar ali, faz as contas, a gente abria ali na época, sei lá, 2 turmas por ano. Por ano.
você perdia aquilo. Você ia ler lá, tentava tirar uma dúvida aqui, mas você perdia. Os olhos, ela falou assim, você está brincando comigo, Vânia, que eu posso assistir a aula do módulo 1, do módulo 2, olha, você é uma terapeuta, você vai pagar ali um valorzinho de associação da plataforma, você vai ter todos os módulos disponíveis. E acontece, às vezes a gente está atendendo um paciente, atendendo uma pessoa, eu falei assim, gente, eu lembro de um clique do módulo 5 que falou sobre isso. Você vai lá no módulo 5, você procura o tema e assiste. Hoje mesmo. Hoje mesmo, agora. Na hora que você quiser. É uma plataforma 24 horas. Agora, é muito bom falar sobre isso, falar sobre esses temas, trazer aí para você que talvez tenha alguma dúvida. Não esquecendo, outra coisa legal. Semanas atrás, nós fizemos a matrícula de um acadêmico. E eu expliquei para ele que ele podia assistir qualquer encontro que ele quisesse. Não, peraí, eu estou no módulo 1 agora, eu posso assistir um encontro que vai ter do módulo 9, das técnicas bíblicas? Eu falei, pode. Até hoje, as 6 ou 7 encontros que nós tivemos, ele estava presente em todos. E ele está no módulo 1. Agora, imagina, gente, você que está em casa, imagina, Cleonice, o conteúdo que essa pessoa já recebeu. Mas, teoricamente, ele está no módulo 1. Ele já assistiu aqui sexologia aplicada à pneumopsicanálise, ele já assistiu aqui as técnicas bíblicas. Talvez, quando ele chegar de fato na plataforma, lá nas técnicas bíblicas, ele vai assim, é por conta disso, faltava lá o módulo 2, 3, agora eu entendi por que eu tenho que aplicar essa técnica da identidade. E eu repito, nesse momento que você está assistindo uma aula, você tem a oportunidade de olhar para si. Então, se você está no módulo 1 e está assistindo o módulo 7, o módulo 10, o módulo 15, você tem condição de já estar fazendo essa vivência terapêutica, olhando para si. Você precisa entender o seguinte, se você veio para a app, você tem a oportunidade de ser curada. Então, olhe para si, ainda que você tenha desejo de atender, no momento que você estiver passando por cada módulo, seja presencial, seja online, aproveita para olhar para si, para ser curada, para então curar. Está vendo como é interessante? Você não vai assistir o módulo 13, ou vai ser impedido de assistir o módulo 13, porque você só está matriculado ainda no módulo 1. Você vai ter todas as vezes que houver aulas presenciais aqui, a chance de receber um link e participar dessa aula, de modo que você tenha condição de olhar para si e trabalhar aquele conteúdo na sua vida. E aí você vai olhar logicamente, porque à medida que você vai assistindo as aulas, você vai lembrando da sua vida, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus vizinhos que precisam da sua orientação, da sua ajuda, ou do seu olhar simplesmente, né? Não é assim? Quando você assiste, por exemplo, o módulo CDI, você olha para as crianças de uma maneira completamente diferente que você via antes. Você olha para o adulto que te magoou de uma maneira totalmente diferente de que você olhava antes. A misericórdia parece que vira um banho na sua vida, né? Vira quase um fundamento, um objetivo de vida ali. Porque fala assim, é algo que a gente chama aqui de interpretação do ato analítico, né? Quando nós somos crianças, a gente não consegue resolver aqui na nossa mente que aquela pessoa falou daquele jeito lá porque ela está num dia mal. Não tem a percepção ainda. Tem isso, a percepção, tá vendo? A gente é professora, viu? Não tem essa percepção. Só tem sensação. Não gosto que ela falou. Agora, nós como adultos, né, casados, né, eu tenho lá minha esposa, você tem seu marido, talvez não está num dia tão bom, mas peraí, ele falou assim comigo, ou peraí, ela falou assim comigo, mas por que ela falou assim comigo, né? Me lembra muito daquela historinha lá do lixeiro, né? Fechou o outro lá, mas por que você não ficou bravo com ele? Olha, você vai encontrar carro de lixo em vários lugares da cidade. É você que vai decidir se você vai seguir ele ou não. Deixa o carro de lixo levar, de repente ele só está precisando descarregar. E é assim nós como adultos, né? A gente já tem uma percepção, não é isso, professora? É isso aí. Entender, e aí vem a misericórdia também. Não vem só a ciência, a psique, vem o espiritual, é misericórdia, que a palavra de Deus fala, olha, é bem-aventurado aquele
que vai derramar misericórdia, porque eu vou ser misericordioso com ele também. Alcançarão misericórdia. Alcançarão misericórdia. Deus falou assim, olha, seja misericordioso, que você... É quase uma medida ali, né? A palavra de Deus fala um pouco sobre isso, né? Você já parou para prestar atenção nas pessoas que você tem mais dificuldade de convivência? Essas pessoas, elas tiveram histórias que talvez você não tenha conhecimento. E essas histórias influenciam no dia a dia desse adulto. E esse adulto pode ser você. Você que tenha dificuldades de relacionamento com alguém, você que tenha medo de alguma coisa, medo de viajar, medo de pegar avião, talvez você tenha medo de ficar no meio de pessoas, talvez só de pensar num desafio novo, o seu coração começa a bater, 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 um medo desesperador, uma ansiedade. Então, isso fala muito sobre como você cresceu desde o ventre da sua mãe. Imagina que se você começa a entender sobre isso, como a sua vida pode mudar de perspectiva em relação a si mesmo e em relação ao próximo. Muito bom, gente. Olha isso. Que reflexão, hein? Ainda tem sobre você pensar do julgamento. Porque se alguém pisa no seu pé, você automaticamente, no automático, tá, pessoal? Você automaticamente reação, né? tem uma reação. Essa reação acontece no automático porque você talvez não tenha parado para pensar os mecanismos que são a base dessas reações. E aí, quando você aprende sobre esses mecanismos, as suas reações eu costumo dizer que é como se você desse um passo para trás. Aconteceu a situação, você automaticamente tem a reação de dar um passo para trás. Observar a situação, porque você não é só sensação mais, você também é percepção. E aí você, com a sua percepção, você tem condição de dar o significado melhor para aquela circunstância ali, para que você saia bem dessa situação, para que as pessoas envolvidas também saiam bem dessa situação. E isso a gente aprende aqui na EP com a pneumopsicanálise. É interessante, né? Eu vou te fazer uma pergunta, eu vou te dar alguns segundos para você pensar. Que bom, hein? Sobre técnicas bíblicas. Você falou uma coisa e você veio levando um carrinho para um lado. Eu falei, gente, eu vou compartilhar aqui algo que eu sempre uso no atendimento com meus pacientes. Na maioria das vezes, né? Nós vivemos nesse meio que é tudo pro já, pro agora. Então, todo mundo acha que quando tem uma pergunta, ela já tem que responder, que é a reação. É reação. E aí, a primeira coisa que eu falo, que eu aplico ali de técnicas da pneumopsicanálise é responder ou reagir. Eu pergunto assim, olha, quando você tem uma prova para fazer, você responde ou você reage a essa prova? Eu respondo. Poxa, quando você não sabe, aí eu vou eliminando aqui, né? A gente faz aquela eliminação, você lembra, claro. Né? Vamos eliminando. Mas você não reage, você vê uma pergunta ali, de qualquer maneira você vai... Não, senão vai acontecer. Vou tirar 0. Então, vamos lá para a Bíblia agora. Provérbios 15:1. A resposta branda... Desvia o furor. Desvia o furor. E a palavra dura suscita ira. Ela fala, olha, a partir de agora, você não vai reagir a situações. Você vai responder. Você vai parar, você vai lembrar toda situação pesada que vier, alguma coisa que você precisa resolver ali, você vai pensar, você vai ter a percepção, você não vai reagir. Calma, pensa, elimina as respostas erradas, né? E vamos tentar ali achar uma resposta que vai trazer menos dano ou dolo, não só para você, mas para quem está em volta. Essa é uma das técnicas assim que acredito que muitos pneupsicanalistas daqui da EP já abordam, porque é algo muito bom, comportamental e também espiritual. E eu quero perguntar para você agora, Cleonice, algo que você sempre vem usando assim com os seus pacientes, que você vê que é algo já, isso aqui é quase uma quase que é uma regra aqui para o atendimento, assim. Como que está hoje? Eu acho interessante a gente lembrar como que as coisas começam. Provérbios 23, acho que é 7 ou 17. Provérbios 23, 7, eu acho. Diz o seguinte, que assim
como imagina em sua alma, assim ele é. Olha só. Então, se você imagina em sua alma, Provérbios diz que você é. E aí eu vou aproveitar isso e vou dizer o seguinte. Você pode repetir comigo. Pensamento gera sentimento, Gera sentimento, que gera comportamento. que gera comportamento. De novo, pensamento Pensamento gera sentimento, gera sentimento, que gera o que comportamento. gera comportamento. Então, vamos dizer que você tem o seu cônjuge e tiveram uma pequena discussão antes de saírem para o trabalho. E aí, você ficou pensando, meu esposo ou minha esposa me chamou de X. Brigou comigo e falou que eu era tal coisa. Você alimentou uma palavra que você ouviu no seu pensamento. O que você sentiu quando você pensou sobre aquilo? Aí, certamente, decepção, mágoa, raiva ou talvez sentimento de injustiça. E aí, depois, quando você pensou e sentiu, quando seu cônjuge chega em casa, qual é a sua resposta para ele ou para ela? É abraçar, seja bem-vindo, um beijo, que saudade de você? Ou porque você alimentou aquele pensamento que gerou aquele sentimento angustiante, qual é a atitude que você traz? De repulsa. Porque você alimentou um pensamento negativo em relação a uma circunstância. Você, porque pensou, sentiu aquele resultado do pensamento, e a atitude vai ser negativa também, automaticamente. Filipenses 4, de 8 a 11, Paulo fala sobre a importância de perceber em o que pensar. Paulo viu que aquela igreja em Filipos estava se influenciando com pensamentos negativos em relação às circunstâncias que eles estavam vivendo naquela ocasião. E aí Paulo deixou escrito, você precisa parar para pensar só em o que é verdadeiro, o que é puro, o que é justo, o que é agradável, o que é de boa fama. Se tem louvor, se tem virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, Paulo deixou essa técnica para nós. Sabe, se você está na sua casa, no seu trabalho, e você está sendo atordoado por pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos de coisas que podem acontecer, vejam bem, podem acontecer, não significa que vão acontecer. Ou pensamentos em frases que você ouviu, talvez desde a sua tenra infância. Mulher tem que sofrer, mulher nasceu para sofrer. Ou e carrega durante anos, homem de verdade é aquele machista, o homem que manda a mulher ficar dentro de casa, ou o homem que bate nas crianças, ou o homem que pode se relacionar com outras mulheres. Olha só, quanto engano. Ou o adolescente precisa experimentar coisas antes de casar. Olha quanto engano. Talvez você tenha ouvido isso na sua infância. Esses pensamentos resultam em quais sentimentos para você? E esses sentimentos geram em você quais atitudes? As suas atitudes trazem quais resultados para a sua vida? Tá bom o que você está recebendo de resultado na sua vida? Se não tá bom, você precisa mudar a sua atitude. Para mudar a sua atitude, você precisa o quê? Mudar o seu pensamento. Então, a gente vai fazer a via contrária. A gente, a partir de agora, você e eu, podemos ouvir o que Paulo deixou escrito aos Filipenses. Capítulo 4, versículo de 8 a 11. Guarda só o que é verdadeiro na sua cabeça. O que é puro, o que é justo, o que é agradável, o que é de boa fama, se tem virtude, se tem louvor. Não é isso, não é agradável, não é verdade, não é justo, não tem louvor. Muda o pensamento, porque os seus pensamentos, eles vêm depois dos seus pensamentos, né, Wanda? Eu estou aqui falando sozinha, olha que ótimo. Estou adorando aqui. Estou aprendendo muita coisa Deus. aqui, gente. E mas percebe, como é que é? A palavra é rica demais, A palavra é viva e eficaz. E é muito interessante, porque é algo científico que a Bíblia explica.
A Bíblia trouxe isso para nós de presente. Trouxe para nós. E é um dos versículos, né? Em Cristo Jesus estão escondidos Todos. Isso é bom demais. E quando a gente começa a viver esse ambiente de troca, né? Porque uma coisa muito legal que o doutor Ulisses sempre ensina, e nós sempre ouvimos isso, aqui não existe um aqui e outro aqui. Somos todos da mesma estatura, buscando a mesma palavra. Aí ele fala assim, olha, só tem uns que é mais experientes em que outros, mas a diferença, não existe a diferença. Não existe Então, quando a gente ouve uma palavra dessa, pensamentos que geram sentimentos que geram comportamentos. E acredito que deve ter muita gente, olha só que fez sentido mesmo. Então, a app está aqui para isso, para a gente fazer essa troca, para fazer essa troca de conhecimento à luz da Bíblia de Deus. Então, a Cleonice também faz parte aqui da equipe docente da app. E você, Cleonice, geralmente você participa das aulas do encontro do módulo 3 e 4, né? Módulo 7, normalmente, também, que é a revisão. A revisão. Não sei se ainda vai ter. Isso mesmo, é verdade. Módulo 7, que é uma revisão geral de todos os módulos aqui. Inclusive, em dezembro, nós tivemos, né? Dia 1º de dezembro, nós tivemos aqui, acho que foi dia 1º, nós tivemos um aulão aqui, com todos os acadêmicos aqui dentro. Nós tentamos fazer a revisão de vários módulos, porque esse tempo é tão rico, né? Você até falou ali que tem a possibilidade de estar remotamente, né? Nós temos aqui o Gabriel, que trabalha na técnica, que é super competente, ele fica aqui brigando, o microfone, porque ele não quer que ninguém perca nada. Mas nada como estar aqui presente. Verdade. Não é verdade? Verdade. Essa troca, porque vai o momento do lanche e fica conversando. Menina, mas sabe o que eu passei? Às vezes o acadêmico não quer falar aqui na frente, mas fala com quem está do lado e se abre. E a gente tem um momento aqui muito bom. Mas você, de fato, durante esse ano, você participou das aulas do módulo 3 e 4, do 7, né? Esses dois módulos, assim, em especial o 4, que é o CDI, né? O que você acha, assim, que você fala e a gente observa no olhar do acadêmico, né? O que você fala, assim, que você acha que mais choca, assim? Ou alguma fase, ou algum conteúdo que você entrega, que você fecha, olha, isso aqui fez mudança. Ou que tenha feito mudança para você, né? O que você falaria sobre esse módulo aí? Difícil falar, sabe? Porque o módulo 4 é o módulo, assim, essencial para a psicanálise. Né? E os acadêmicos se identificam em cada uma das fases. A fase que mais impressiona, especialmente as mulheres, é a fase da amamentação. Porque acaba gerando um sentimento de culpa e nós frisamos, eu quero frisar aqui com você, né, Wander? Que trabalho! Antes dela falar, é um trabalho que elas fazem uma força, assim, enorme, porque elas precisam entregar o conteúdo, que é importante, né, para aquelas pessoas que não passaram por isso ainda. Mas, ao mesmo tempo, ela vai falar para a gente o que ela tem que fazer. Conta aí. Nós não buscamos culpados. Nós buscamos responsáveis por melhorar a qualidade de vida, a própria e a das pessoas, a qualidade de vida das pessoas que estão à sua volta. Então, se durante algum módulo vem em você algum sentimento de culpa, lembre-se, quem é que gosta de jogar a culpa? Na Bíblia, a gente sabe que é o acusador, né? O inimigo de Deus. E nós não estamos aqui para buscar culpados de forma nenhuma. E nós encorajamos a cada um dos acadêmicos, a cada um de vocês que estão nos escutando, que qualquer uma das oportunidades que você tem de ouvir algum dos terapeutas da app falar, se você tiver algum insight, se você lembrar de alguma memória mais antiga e que te traga algum sentimento de culpa, lembre-se. O objetivo aqui é só trazer a clareza de um acontecimento, porque esse acontecimento pode ter sido na época da sua infância, e a essa época você só tinha sensações, você ainda não tinha experiência suficiente para perceber o que estava acontecendo, e hoje, como adulto ou como um adolescente, você tem condição de ressignificar aquilo ali. Então, culpa é zero aqui.
O momento agora de você prestar atenção e perceber como você pode fazer com aquilo que aconteceu com você. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 28 fala o quê? Você se lembra, Wander? Não, Porque não me lembro. sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tudo, T-U-D-O. Tudo. Que aconteceu na sua vida e na minha vida. Se você ama a Deus, cooperou para o bem. Cleonice, até um trauma terrível. Cooperou para o bem, mas por quê? A pergunta certa não é por quê, é para quê? Para quê? Para quê? É interessante porque em uma das aulas que até você deu, um desses polos, nós falamos sobre essa importância dessa fase da amamentação. Olha o que você pegou. E eu trouxe ali alguma definição sobre amor, storge. E uma dessas definições, não sei se você lembra, era justamente o olhar. A importância do olhar para a criança. E aí, nessa oportunidade, tem um estudo científico que mostra que a criança ela enxerga, recém-nascida, em média de 9 polegadas. E é a distância exata do olho para a mãe da criança. Ai, que lindo. Olha como que Deus é perfeito. 9 polegadas. Então, é a distância exata daquele momento da mãe e filho. E a gente passou e conversou, e eu entreguei dei a aula. No final da aula, veio uma acadêmica. E veio assim com aquele sentimento de culpa. Nossa, você falou uma coisa. Eu estou lembrando aqui, teve um insight, ou seja, teve uma lembrança. Nossa, eu estou lembrando que meu primeiro... Eu fazia tanta coisa que eu não olhava para ele. Eu falei assim, calma. Né? Aí a gente tem que entregar todo esse conceito. Olha, a ideia aqui é você ter um conhecimento. O que você vai fazer com esse conhecimento que você teve agora? Você vai passar para frente, você vai passar para sua filha, para sua prima, para sua colega. Olha, esse momento aqui, eu nem quero conversar com você, porque agora esse momento que é seu e da sua neném. Então vamos agora, já que o Wander tocou nesse assunto dessa conexão do olhar, e o Winnicott falava sobre o holding, né? A mãe suficientemente boa, aquela mãe que acolhe, aquela mãe que gera segurança para a criança. Então, se você tem um bebê, ou se você conhece alguém que tem um bebê, fale sobre a importância que o Wander disse agora, que é de pegar no colo, de ter essa conexão olhar com olhar. Se o bebê não mama no seio materno ainda, mas mama numa mamadeira, pega a mamadeira, não deixa o bebê no Simbiose, cantinho. Né, ainda, né? Exato. Aquele momento ali para o neném. Aquela mistura, porque mãe e filho são um só para o bebê só começa a entender que ele é uma pessoa separada da mãe a partir de 1 ano de idade. Sim. Já pensa que toda vez que essa mamãe está distante antes de 1 ano de idade, parece que está faltando um pedaço dessa criança. Uau! Mas aí, vamos lá. Veio o sentimento de culpa, meus filhos já têm com 14, 15 anos, 10, 12 anos, 7, 8 anos. Porque eu fui culpada, porque eu fiz aquilo. Você vai olhar, pegar a primeira oportunidade que tiver com seu filho, tenha ele a idade que ele tiver. E você vai fazer uma técnica chamada V0, que é vulnerabilidade zero. Eu me permito estar vulnerável para resgatar essa conexão. E aí você vai chamar esse filho, talvez você queira chamar seu esposo também. Há quanto tempo você não olha nos olhos do seu cônjuge? Olha que interessante, hein? E vai marcar no tempo, 2 minutos, time. 1 minuto, depois mais 1 minuto. No primeiro minuto que você marcar o time, você vai olhar nos olhos. Você vai combinar com essa pessoa. Olha, nós vamos fazer uma brincadeira. Eu vou marcar 1 minuto e nós vamos olhar nos olhos um do outro, fixamente. Nesse momento, você vai imaginar tudo o que você gostaria de ter falado e não teve coragem ou não sabia que poderia ter falado. Podem ser coisas negativas? Podem. Do tipo ressentimento que você não abriu para essa pessoa, não falou, não verbalizou e não queira verbalizar, porque o momento é falar com o olhar. E aí você marca o time e cada um fala para o outro sem abrir a boca. Entenderam? Depois que o time tocou,
talvez você ou a pessoa que está fazendo essa vulnerabilidade zero com você seja acometido de choro ou queira desviar o olhar. Não tem problema, busca o olhar. Peraí, deixa eu entender aqui. Quem está em casa vai ter que entender também. Ah. Vai ficar ali os dois olhando aqui sem falar nada. Sem falar nada. Só olho no olho. Vou fazer o exemplo. Entendeu aí, né, com gente? o Wander. Dá pra gente fazer assim, olhando um no outro aqui? Vai ficar aqui, ó. Ó, Wander e eu estamos agora, vamos fazer V0. V0, gente. Vulnerabilidade zero. Eu vou me colocar aberta em tudo que eu penso sobre o Wander e vice-versa. De coisas que eu poderia ter falado e não disse, de coisas que eu gostaria de ter falado e não disse. Só que eu não vou abrir a boca, eu vou falar com o meu olhar. Então, dentro de mim, as palavras vão sair, obviamente, porque você fala consigo mesmo, não é verdade? Agora a gente imagina a curiosidade. Que o Wander não vai estar, ou que o marido lá não vai estar, e fala para mim. Pois bem, mas vocês vão ter essa experiência, vocês vão me dizer depois. E aí, eu vou marcar 1 minuto no time. Façamos de conta que nós estamos olhando um no outro, eu estou falando com o Wander as coisas que eu gostaria de ter falado e não disse, ou que eu deveria ter falado e não disse. O tempo tocou, o time chegou do 1º minuto. Agora, vocês vão marcar mais 1 minuto. E vocês vão falar coisas que o Wander merece ouvir. Olha, como uma pessoa única que Deus colocou na sua vida para contribuir com você, para fazer você crescer, para você reconhecer as virtudes do Wander, as virtudes da pessoa que você vai estar fazendo a vulnerabilidade zero. Você vai encher de elogios a pessoa que está com você, ainda que essa pessoa não reconheça que ela seja uma pessoa saudável, simpática, excelente marido, excelente pai, as virtudes que vierem, que essa pessoa tem, que você conhece, você sabe, se você relaciona com essa pessoa, no primeiro momento ou nos primeiros momentos tão agradáveis que você teve com essa pessoa, é a hora, nesse 2º minuto, de resgatar toda a admiração por essa pessoa. E aí marca 1 minuto e um elogia o outro sem abrir a boca. Quando o time acabar, vocês imaginem qual vai ser a vontade que vocês vão ter de fazer um com o outro. Que legal, gente. Olha o abraço, ele é imediato, porque você está elogiando com o olhar. Você está trazendo com carinho essa pessoa para você de volta. E é interessante você estar falando, eu estou pensando aqui, é quase a relação do bebê com a mãe, né? Porque o bebê não resgate. Não fala, o bebê não sabe falar. E ele está ali só olhando ali, a conexão é olho com olho. A mamãe até está falando assim, você é meu nenenzinho, maravilhoso, né? Mas o neném está ali, ó. A expressão dele é só o olho. Gente, é muito interessante isso aí. Hein? E essa atividade é para fazer com frequência. Muito legal. Como uma tarefa, como um exercício físico que você precisa para a sua saúde. Esse resgate de conexão. Entre o casal, então, é fantástico. V0. Olha que interessante. Ó, vai fazer hoje com o seu cônjuge, com o seu filho. Isso. Vai ser bênção, hein? Vai ser muito bom. E as crianças, olha, como que elas se deleitam nesse momento. Que legal. Porque você cria uma esfera de proteção e de cuidado que talvez no dia a dia você não tenha olhado para o seu filho dessa forma, para o seu sobrinho. Interessante. Talvez o seu vizinho, a criança, fica na creche o dia todo, os pais chegam do trabalho cansados e tem aquela confusão dentro de casa. Pode acontecer? Pode. Você, como esse adulto que tem esse conhecimento nesse momento, pode levar essa criança à atenção de que ela merece. Muito legal. Gostoso, não é? Mas, gente, Glória bom demais. a Deus. Olha, agora nós vamos para o final. Mas antes, eu queria ouvir um pouco de você, Cleonice, porque nós aqui da equipe, a gente sempre tem algum acadêmico que está muito animado, mas às vezes tem um acadêmico que está mais assim, desanimado. Nós pegamos uma das épocas mais difíceis na época, que foi ali um mês da quarentena. Né? Nós estávamos no presencial, não existia nada online e simplesmente entrou uma quarentena. Acabou. Onde ninguém podia sair de casa e algumas pessoas desistiram, né? Porque realmente, e só alguns conseguiram ali lutando, assistindo ali online, pegava e conseguiu
se formar, né? Mas hoje nós temos aí, como nós falamos já no início da live, uma gama aí de probabilidades e condições de você assistir essas aulas. No notebook, no celular. Eu queria ouvir de você, assim, eu queria que você falasse, na realidade, para os acadêmicos que estão assistindo essa live hoje. Por quê? Nós estamos num tempo agora que nós não vamos ter os encontros presenciais, mas nós temos a plataforma ali para eles assistirem e reverem o modo que eles quiserem. Algumas aulas também, gravadas dentro da sala de aula, inclusive sua, vai estar disponível para eles também. Olha que joia. Aqui no canal do YouTube. Então, o quanto foi bom para você ter enfrentado de fato, assim, e olhar para trás, assim, poxa, que legal que eu terminei, assim, passou por um tempo. Gente, a Cleonice, ela não mora aqui perto, ela mora um pouco longe, tá? Mora num lugar tão bom. Muito bom. Mas, assim, ela vem aqui para baixo e pega a estrada e participa disso. E eu acredito que você olha, assim, e te dá uma alegria muito grande de não ter, talvez por algum motivo de distância ou até essa dificuldade da quarentena, não ter desistido. Eu queria ouvir de você, assim, uma palavra de motivação para esses acadêmicos que estão assistindo agora o YouTube. O que você falaria para eles? Olha, aproveitem os módulos que estão disponíveis na plataforma. Se você já tem bastante módulos, reveja os módulos, especialmente os 5 primeiros, especialmente que é a base crucial para você, assim, saber de cor e salteado. Esse conteúdo das aulas ao vivo que estarão disponíveis na plataforma, excelente. Agora eu tenho mais uma dica. Além de acompanhar o Instagram com todas as lives que vão ser disponibilizadas, você pode procurar saber sobre as obras de Donald Wood Winnicott. É verdade. Aproveita esse conteúdo também. Busca livros, busca técnicas, busca conhecer mais. Se você já sabe, intercala. Caso você já, poxa, Cleonice, Wander, eu já assisti várias vezes a aula, o que eu vou fazer nessa época aí das férias? Aproveita para continuar seguindo o Instagram da app, o YouTube, e o que você puder tomar de conteúdo sobre Winnicott. Winnicott foi aquele médico na época do pós-guerra que trabalhou por mais de 40 anos com crianças e famílias que estavam naquela situação desgastante de um pós-guerra, e especialmente de entender o quanto que esses danos, por causa dessas rupturas familiares, por causa dessas transformações familiares que aconteceram ao longo das crises, nesses 40 anos que ele trabalhou, ele percebeu a influência da família dentro do complexo do desenvolvimento infantil e estabeleceu algumas dicas para nós hoje, como pneumopsicanalistas, ele como um cristão que ama a palavra, defendia aquilo que era o projeto de Deus, a família. Isso. Então fica aí a dica, né? Que vai ter coisa nova aí para a app no ano que vem sobre o Winnicott, né? Sim. Nós tivemos um encontro maravilhoso e provavelmente esse encontro irá para a plataforma, já está editado, esse encontro que nós tivemos aqui no dia 5. E é muito interessante, esses dias o Dr. Ulisses falando que o Winnicott, há anos atrás, ele também não era muito... Eles não davam muito ouvido para as teorias dele, para as técnicas. E hoje, na Europa, Cleonice, só se fala em Winnicott. Hoje, na realidade, eles vendo os frutos de uma família sem fundação, sem aquela questão do holding, né, do Hendricks, né, do apoio, do acolhimento, agora que eles estão vendo, poxa, é verdade, né? O Winnicott, ele falava sobre isso. Então, hoje, ele está numa ascensão muito grande. E a sua dica foi maravilhosa. Que você pode... Nós temos um módulo da pneumopsicanálise familiar, da 4ª fase, que fala só sobre o Winnicott. Então, quem está lá perto, daqui a pouquinho vai assistir. Quem ainda não, com o tempo certo, vai acessar esse módulo. Mas quem não está ainda, a dica da Cleonice foi ótima. Dá uma pesquisada, nós vamos ter mais conteúdos na plataforma sobre ele. Acredito que, com o passar do tempo, os módulos eles vão evoluindo, porque a ciência evolui também, e a palavra de Deus também ela vai se renovando, né?
Mas foi muito bom. Eu quero te agradecer. Eu acho que eu não preciso te agradecer, porque você já é da nossa Claro equipe. que não. Além de ser uma É pro amiga, uma Senhor. irmã em Cristo, Glória a uma Deus. colega pneumopsicanalista, é uma pessoa que a gente gosta muito, preza muito. Olha, gente, eu quero falar agora para todos aqui que estão envolvidos na app, né? Os psicanalistas, os acadêmicos. Sabe que esses dias a Cleonice veio aqui na app, nós sentamos ali, ficamos conversando. E aí eu tive um insight aqui de uma situação que eu estava passando, ela teve uma da situação que ela estava passando também. Então a gente estava aqui conversando e ao mesmo tempo fazendo uma supervisão pneumopsicanalítica. E essa troca que é muito importante para nós que somos aqui um exército da app. Então a app ela sempre vai estar de portas abertas para vocês. Aqui tem um monte de sala que você pode vir chegar, conversar, só dar uma ligada, ver se tem alguém lá. Não é verdade, Cleonice? Porque Perfeito. é muito importante essa conexão. Essa comunhão entre nós. Essa comunhão. Traz um crescimento mútuo, né? Obviamente que a gente traz aqui as dúvidas de uma forma muito ética, né? Respeitando, mas é muito importante essa conexão nossa. E para você, terapeuta, para você que está nesse estágio, você sempre estará com as portas abertas aqui da App para conversar. Tem o Gabriel, que sempre está aqui, tem eu, tem o Elton, o doutor Henriqueta, toda a equipe da App está aqui pronto para te receber, para a gente tomar um café aqui. E agora, para encerrar, eu quero realmente agradecer a Cleonice. Obrigada. Muito obrigado. Nós vamos ter outras lives aí durante esse ano. Vai ser um tempo de muita troca de experiência. E que Deus abençoe você, a sua família. Obrigada. Que você não saia daqui nunca. Oh, Glória, obrigada. Eu quero também reforçar uma coisa. Essa época de férias, você pode também usar para fazer suas análises. Olha, é verdade. Lá na plataforma tem um grupo de terapeutas à sua disposição. Então, você pode aproveitar e começar suas análises pessoais, né? Muito bem Puxa, lembrado. mas Cleonice, eu ainda não passei do módulo 7. Não te impede de começar as análises. Por quê? Porque você vai só reforçar esse conhecimento maravilhoso que é conhecer a si mesmo. Obrigada por tudo, Wander. Sejam abençoados cada vez mais. Você que é acadêmico, força no seu trabalho, nos seus estudos, especialmente pensando que você é um canal, foi isso que nós falamos no início da nossa conversa. Você é um canal. Você também pode aproveitar todos os insights para, se porventura o acusador trouxer para você uma culpa, você vai colocar essa culpa no lugar dela, que não tem nada a ver com você, porque você hoje tem percepção, você hoje pode olhar para o que aconteceu, dar um novo significado e fazer diferença na vida das pessoas que estão contigo e na sua própria vida, sim. Que falamos mais para encerrar? Falando de vulnerabilidade zero, hein? Vulnerabilidade zero. E eu vou falar, você vai fazer isso aí na sua casa e eu quero ver nos comentários aqui embaixo como que foi. Verdade. Não deixe de comentar aí. E se você já fez isso, como foi a sua experiência? É verdade, né? Comente também, marca no Instagram, comenta aqui no YouTube, que a gente vai ver que vai ser muito bom. Sejam abençoados em nome de Jesus. Até mais, tá? Até.